Olá pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto, a gente vai falar sobre cinema, que é um assunto que eu gosto muito. E eu tô com o produtor audiovisual, Cristiano Souza. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, querido. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença e a gente já vai começar assim. Eu achei... É esse aqui, ó, gente, tá? O lançamento do livro, do filme do Cristiano, e eu achei o título assim muito interessante. Impressões da história da personagem transgênero no cinema brasileiro. Eu percebi que tá muito, né, Cristiano? Agora já tá mais aberto para isso. Eu tô vendo as novelas também. Então, assim, e não só no cinema brasileiro. Na verdade, nós estamos tendo esse espaço nas novelas, mas no cinema ainda não, né? No cinema nós não temos ainda nenhum protagonismo de pessoas transgênero, realmente que fizeram diferença. Eu acho que isso é uma evolução que está acontecendo em outras mídias, na televisão, muito importante, nas novelas, mas dentro do cinema nós ainda não temos um histórico, um personagem importante. Existem atores que fazem esses papéis de pessoas trans, né, que seriam pessoas trans fake. Então esse espaço ainda no Brasil a gente precisa abrir para essas pessoas. E você acha que isso ainda é por causa de preconceito? Sim, porque na verdade não existe essa oportunidade, uma oportunização para essas pessoas. Geralmente tem a questão da própria formação, que é muito difícil, porque geralmente são pessoas que são expulsas de casa, ou pessoas que têm que galgar dentro desses caminhos uma possibilidade. Então, para estar inclusive dentro da equipe, ou até como atores dentro desse contexto, é muito difícil, né? Primeiro porque não existe produtores, por exemplo, trans, ou pessoas que se interessam em trazer essas pessoas em papéis normais, vamos dizer assim, papéis como pessoas cis dentro do cinema. Segundo, porque não tem ainda uma pessoa que seja interessante ou famosa o suficiente para estar dentro daquele contexto. E deixa eu te fazer outra pergunta que eu tive, é uma curiosidade minha, assim. Eu vejo sempre alguma coisa nas telas, eu vejo um personagem trans nas telas. Mas tem essas pessoas também na equipe? Que é o da luz, é o do cenário, tem também essas pessoas? Não tem muitas pessoas, né? Geralmente, por causa talvez exatamente pelo dessa questão mesmo do motivo. preconceito. E, por exemplo, agora recentemente nós tivemos um filme onde o personagem principal faz um ator que faz o papel de um homem trans, no filme agora em 2023. E aí existiu uma grande manifestação de pessoas trans, tanto no Festival de Cinema de São Paulo quanto no Festival de Cinema de Pernambuco, questionando isso. Por que não contratou um homem trans para fazer o papel? A gente fala isso porque não existe pessoas trans fazendo papel de cis. Cisgênero são as pessoas que nasceram com a sua condição sexual adequada. Então nós não vemos ainda pessoas trans fazendo papel de pessoas não trans. E por que as pessoas não trans fazem papel de pessoas trans? Então nunca vai ter oportunidade da pessoa trans trabalhar, porque esse diretor, por exemplo, não oportunizou, não fez testes para atores e atrizes trans. E em São Paulo existe uma associação de artistas transgênero que brigam por isso, que falam, que questionam essas questões, e ali você encontra todo tipo de profissional dentro do cinema, mas eles não têm oportunidade, eles não são chamados para trabalhar. E quando chamados assim para fazer um papel pequeno ou um papel marginalizado, né? Ou que morre, ou que morre. Ou que morre. É sempre assim. É um crime. E eu queria dizer uma coisa para vocês, que essas pessoas, elas estudam e trabalham da mesma forma de outras, tá? Sim. Então, assim, uma pessoa que é um ator trans, ele estudou artes cênicas do mesmo jeito de um ator não trans, né? Eu não entendo aí onde é que entra a cabeça de uma pessoa dessa, falar assim, não, mas ele não serve pro papel, e aí pegar uma pessoa que é hétero, Exatamente. ou que talvez até que seja gay mesmo, mas que coloca no papel de trans. Eu não entendo, eu queria entender assim, o que acontece, né? E tem grandes exemplos, né? Até as pessoas falaram nesse documentário, por exemplo, no filme Carandiru, quem faz o papel de uma pessoa trans é o Rodrigo Santoro, né? Porque é famoso e tal. E existia uma atriz, que era até uma Lipe, que estava há 2 anos se preparando para o papel, ficou um tempo no presídio para conhecê-la, era muito famosa como a Roberta Close na época. Aí sumariamente foi retirada do papel porque o Rodrigo Santoro chegou ali, né, estava na novela,
E aí, por causa disso, ela já tinha alguns problemas ali por essa questão de não conseguir trabalhar, acabou morrendo logo em seguida, ficou muito desgostosa, né? Tipo, cortou o cabelo, voltou para o interior e aí já faleceu em seguida, praticamente de tristeza, porque já não tinha papéis para ela e quando teve, foi retirado. E aí eu passo a pergunta, né? Qual foi o primeiro personagem transgênero que você viu no cinema brasileiro e qual foi o último que você viu? A gente não lembra. Você consegue lembrar alguém? Não lembro. Então, às vezes a pessoa lembra da Rogéria, alguma coisa ali, mas exatamente por essa questão da televisão, como a gente está vendo agora, mas no cinema ninguém consegue pensar no personagem. Você lembra como um personagem famoso e não como um Isso. personagem de impacto. Exatamente. Né? E Cristiano, quando a gente vê esse tipo de história acontecendo, e a parte prática? E aí quando chega, você esbarra nisso na hora de procurar um patrocínio para o filme. Exato, é outra questão. É aí onde você também esbarra com isso, né? Nós temos que lembrar, porque você mesmo que está assistindo a gente, né? Você já deu uma oportunidade para uma pessoa transgênero, né? Quantas pessoas você vê no dia a dia aí, nesse estúdio ou na loja, porque já existe essa questão da marginalização. Todo mundo já vai pensar que vai perder o cliente, vai perder alguém que vê essa pessoa trans, porque já vai imaginar que aquela pessoa ali é um marginal, ou que, né, que vai causar alguma confusão, que vai criar algum problema. Então nós mesmos, no dia a dia, nós não damos oportunidade para essa pessoa. Você que está aí, é difícil encontrar uma empresa que ofereça emprego para essas pessoas, né? Às vezes o call center, porque você não vê a pessoa e olha lá, mas nós não damos essa oportunidade. Então a questão é justamente essa que nós temos que tratar, porque sem essa oportunidade aí realmente vou passar fome, vou morrer, vão continuar marginalizadas. E você sabe uma coisa que eu sempre percebo, é que as pessoas, dependendo das pessoas, não generalizando, mas primeiro elas já subestimam o gay, né? Exato. Ela já acha que, uma vez a gente conversou sobre isso, parece que gay só serve para ser cabeleireiro. Exato. E quando é uma pessoa trans, parece que isso é maior, né? É maior. Mas aí a gente lembra que a gente tem uma Erika Hilton, né, no Congresso. Graças a Deus. E aí a gente vê a forma com que ela fala, a forma com que ela se projeta ali. Exato. Né? Muito bem. Você vê que não é uma pessoa despreparada, de jeito nenhum. E qualquer pessoa chega naquele nível, tá, gente? É questão de estudo, é questão de estudar, ler, né? Então, assim, independente de ser transgênero, de ser gay, é só prestar mais atenção. Exato. Né? E oportunizar, né? Porque assim, se não der oportunidade para as pessoas, e isso eu falo de qualquer pessoa, tá, gente? Se não der oportunidade para as pessoas, você não vai conhecer aquela pessoa. Você não vai saber do que ela é capaz. E todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa. Exatamente. Né? Eu sempre falo isso. Independente de qualquer coisa, todo mundo é capaz. E um exemplo, por exemplo, muito que acontece hoje, que todo mundo conhece, são as diretoras de Matrix, né? Os primeiros filmes ainda não existia a transição, então eram dois irmãos. Os dois irmãos fizeram a transição, são mulheres trans hoje, que continuaram dirigindo e continuaram a carreira. Eu não sabia disso. E são as irmãs agora, né? E continuaram a carreira agora com Matrix, a partir do meio para frente. E existe essa oportunidade, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas no Brasil, até hoje, não tem nenhum diretor ou diretora trans que dirigiu um filme de ficção. Né? A gente não viu no cinema ainda, nas telas de cinema, ou um filme de ficção, uma pessoa trans dirigindo. Assim, então é difícil eles contarem até as próprias histórias. E outra coisa, vamos parar essa besteira de achar que filme nacional não é bom, né? Porque isso já caiu por terra há muito tempo. Sim. Filme nacional é muito bom, sim. Tanto é que quem me segue no Instagram pode ver lá que eu tenho um monte de filmes nacionais que eu assisto, porque eu adoro cinema nacional. Exato. Cristiane, conta um pouquinho do filme pra gente. Como começou o projeto, qual foi a ideia, onde que você chegou agora com esse filme? Porque foi lançado tem pouco tempo. Isso mesmo. Eu faço um festival de cinema e na curadoria, nesses quase 10 anos, eu sempre acompanhei os filmes que questionavam essa questão das pessoas transgênero e muitas vezes o final era de morte, de crime, de suicídio. E aí você entende que essa história muitas vezes não são contadas por essas pessoas, né? Inclusive as pessoas gays também têm preconceito com pessoas trans. Então muitas vezes a história é sempre Deixa eu falar só uma coisa, aproveitar que o Cristiano falou isso. Eu posso até brigar com alguém, gente, mas eu tenho percebido que às vezes no meio gay
tem mais preconceito em relação a algumas situações do que fora, sabe? São pessoas um pouco ácidas, e não estou generalizando, tá? São pessoas ácidas, pessoas que fazem umas brincadeiras meio sem necessidade e depois acha ruim quando alguém faz a brincadeira do mesmo jeito. Então, assim, vamos olhar primeiro para o umbigo, né? E parar de fazer algumas coisas que a gente tem visto por aí. Não sei nem de eu citar o que é. Quem faz sabe o que é que eu estou falando. Exatamente. Então, eu percebi essa questão e muitos filmes ainda, né, com essa questão negativa. E aí eu decidi, com a pandemia e tudo mais, nós sofremos muitos ataques nas redes sociais. Aí eu fiz algumas pós-graduações aí para aprender a trabalhar com essa questão do marketing e estratégia digital. Aí eu voltei para o mestrado, né, que eu já tinha começado há 20 anos atrás, mas era segunda e quinta durante a semana, eu tinha que trabalhar. E eu retomei por causa dessa necessidade de falar sobre isso. Aí com esse mestrado na Universidade Federal de Goiás, no programa de Arte e Cultura Visual, eu trouxe essa ideia, né, para o projeto. A Rosa Berardo, que também é uma cineasta aqui de Goiás, a primeira que fez longa-metragem aqui, se tornou minha orientadora e eu fiz esse projeto, que é um projeto prático, que é um documentário, e também um projeto escrito, né, que eu vou defender mês que vem. E foi muito interessante essa pesquisa, porque com embasamento teórico, né, tanto na questão prática dentro do festival, quanto na questão das pesquisas de autores e livros, aí eu consegui, né, trazer essa questão nessa pesquisa, né, falando com 10 pessoas trans e perguntando para elas qual foi o primeiro personagem que você viu, como é que foi dentro do cinema, né, ou se viu ou não viu, e a maioria lembrou só de novela ou alguma outra coisa assim, mas ninguém conseguiu assim falar algo coerente na questão do cinema, porque não tem mesmo, hein? Entendeu? É uma coisa que ainda precisa crescer e é quase como se fosse uma catarse, né? E essas pessoas trouxeram esses questionamentos por elas mesmas, né? E foi muito positivo, foi lindo aí essa discussão. A gente lançou em Goiânia, também em São Paulo, que é metade de Goiânia e metade de São Paulo, e que são pessoas que já trabalham na questão artística, e foi muito enriquecedor porque trouxe essas questões aí que às vezes nem elas se tocavam, porque também as pessoas trans não pensam nisso. Está tão acostumado com o não, que nem imagina, nossa, realmente não existe, e agora? E é né? muito aquela história assim, o não eu já tenho, né? O não já não tenho. Pode se contentar com isso não, gente. Não é o não eu já tenho, não. Tá? Como nós estamos em 2024, ainda, por exemplo, não tem esses filmes ainda com uma equipe com 90% de pessoas trans. Às vezes vai contar uma história trans, mas não são trans. Mas agora eu acredito que com as leis de incentivo mais direcionadas, a gente vai conseguir ter um diretor ou diretora trans produzindo sim um Matrix nacional, ou até uma Fernanda Montenegro trans, né? A gente tem grandes atrizes que são Fernandas Montenegros trans, mas não teve essa oportunidade ainda de mostrar esse trabalho. E aí, por isso a gente precisa incentivar isso e valorizar o cinema nacional, como você disse, que é um reflexo da nossa existência, é muito importante, ele não é só negativo, e além de contratar, né, milhares, centenas de milhares de pessoas, movimentar a nossa economia e trazer questões importantes para a nossa existência aqui no Brasil. Porque eu acho assim, as leis de incentivo são muito importantes, gente, quando é num projeto desse, assim. Agora, lei de incentivo, além dela ser muito importante, ela tem que ser vigiada, né? Porque tem muita gente, tem muito artista querendo aparecer e não consegue, porque não consegue a lei de incentivo, porque foi para um monte de outras pessoas que às vezes vivem disso aqui, né? Vivem de lei de incentivo. Aí você vê que não aparece nunca, aí consegue a lei de incentivo, começa a aparecer, aí dá uma sumida, vai viajar para a Europa com a lei de incentivo, né? Vai viajar para a Europa, vai reformar a casa com a lei de incentivo, aí depois ela aparece, que está precisando da lei de incentivo de novo. Então aí quando aparece um projeto assim, onde as pessoas precisam realmente, é mais difícil conseguir. É mais difícil. Porque a lei de incentivo, ela é muito cuidadosa para quem passa, para quem vai receber. Só que aí tem que ver para quem recebeu, né? Eu sempre falo assim, que às vezes eu falo que o nosso Ministério Público, ele fica meio alheio a algumas coisas, assim. Eu sempre cobro alguma coisa, mas eu acho que fica meio alheio e eu acho que precisa ficar menos, tá? Vamos investigar mais.
Nessa questão das leis hoje, elas são muito burocráticas, né? Para conseguir uma lei, você tem existe toda uma comprovação e você tem que, se você não fazer a prestação de forma correta, né? Você vai até preso, não viaja mais para o Brasil. E muitas vezes os artistas mais famosos conseguem as leis maiores, mas porque a empresa quer patrocinar, por exemplo, aquele artista que está sempre na televisão. Mas é um pouco difícil agora que sobre dinheiro, entendeu? Porque existe agora essa necessidade de uma comprovação mais séria, exatamente por causa desse histórico. Então, eu acho que agora a gente vai conseguir reverberar mais projetos como esse, que abrange agora pessoas físicas e jurídicas. Qualquer pessoa pode tentar os projetos, inclusive como esse aqui, que são bastante necessários. Então, agora nós teremos essa oportunidade. E a gente pode, inclusive, olhar dentro do site do governo federal os grandes investimentos, os grandes projetos de lei de incentivo. Mas as pessoas não têm costume disso, mas se olhar lá vai conseguir entender para onde foi o recurso, se foi mal direcionado ou não, porque isso é importante também. Olha, é fácil, o Ministério Público pode olhar isso também, né? Pode olhar, dá uma olhadinha. Né? Cristiano, eu gosto muito dessa ideia, assim, eu acho que precisa mesmo, eu acho que incentivar a cultura já é um processo necessário no país que a gente tem. Exato. Né? E que foi, parece retrocederam muito nessa parte ainda, sim, de uns tempos para cá, mas está retomando, né? Sim. Mas eu acho assim, é muito necessário, esse tipo de olhar para a cultura, sim, né? Sim. Porque um país não vive, né, sem cultura. E né? Cultura é dinheiro, porque para um projeto desse mesmo, desse documentário, são 50 ou 60 pessoas por um documentário simples. E aí um filme mesmo as pessoas vão receber por meses, né? Então, se ganha uma lei de incentivo, não é só para uma pessoa, são centenas ou milhares de pessoas que vão sobreviver daquilo ali para trazer um projeto, um espetáculo de teatro. Tem teatro para pagar, tem ECAD, tem atores, tem maquiador, tem não sei o quê. E para você ir para o teatro, você vai gastar com Uber, vai gastar com cabeleireiro, vai comprar uma roupa nova. Então, olha o tanto de movimentação financeira. Então, era isso que eu ia falar, porque não é só disso, né? As pessoas estão lá, aí elas começam a trabalhar num projeto. A partir da hora que elas começam a receber, elas também começam a gastar no mercado. Exatamente. Né? E não só a que vai assistir, aquelas que estavam também vão começar. E aí é isso que o Cristiano falou, você começa a gerar uma economia que estava parada, né? Porque às vezes estava parada porque as pessoas não tinham, né? Então elas começaram a funcionar isso aqui. As outras para assistir do mesmo jeito. Então não é um dinheiro jogado fora, gente. Exatamente. Né? Por isso que eu falo que tem que ser olhado. Porque quem consegue uma lei de incentivo, ela tem responsabilidade. Muita responsabilidade. Muita. Então, assim, Cristiano, é muito bom saber que tem pessoas trabalhando. Que eu trago o Cristiano porque o Cristiano é uma pessoa que eu conheço, né, eu sei como funciona, mas tem muitas outras pessoas que eu sei que estão fazendo. Na última gravação, nós trouxemos o Rômulo Vaz também, falando de uma peça de teatro e de um livro. Então, assim, tudo que eu puder fazer para apoiar a cultura, a gente aqui vai fazer. Tanto aqui do programa quanto a minha coluna. Precisou, me manda, você sabe disso. Sim, não, até porque você faz a cultura pura, né? Você é a cultura. Porque fazer um programa desse, fazer uma coluna que fala sobre isso, que é um caminho das pessoas se divertirem, seguir um caminho fora da realidade, que já é difícil, né? Porque muita gente esquece de saúde, esquece de um problema de saúde, de um problema financeiro. Se você nos assiste, por exemplo, ou lê a coluna, ou vai para um projeto do Rômulo, de outra pessoa que é engraçado, então ali é o espaço que você vai esquecer um pouco da realidade. Então isso também, além de ser educação, porque você educa, nós estamos educando aqui, a coluna está mostrando o que acontece na cidade, quando você vai descobrir as coisas que acontecem na cidade, que são culturais, e então é essencial para a vida, não dá para viver sem a cultura, né? A cultura está em várias coisas que nós fazemos, até dentro da igreja, qualquer outro lugar que a gente vive, está ali. E para quem não sabe ou não lembra, porque o Cristiano já veio aqui, para quem não lembra, o Cristiano é do Festival Digo, né? Isso. Festival da Diversidade. Fala um pouquinho também o festival, Cristiano. Esse ano vai ser maravilhoso. Esse ano nós temos mais de 70 pessoas, né, do Brasil e da América Latina. Nós vamos oferecer oficinas de literatura, nós vamos dar um prêmio de literatura, prêmio para quem faz filme, tudo grátis. Então, prêmio para quem quer estudar cinema,
oficina também para quem quer estudar cinema. Então vai ser um projeto cultural muito grande que vai movimentar a cidade. Vai ser em 3 lugares aqui, que vai proporcionar à população em geral, né, independente da diversidade da questão. Vai ser de 12 a 19 de junho. Tá próximo, gente. Vai ir tudo grátis. Tem 3 espetáculos de teatro. Nossa, é muita coisa. Passem a seguir o Cristiano. O Cristiano também tem a Cristos Produções. Pode seguir também, porque vocês vão ficar sabendo de todas essas novidades. O documentário é esse. Vamos ver se tá todo mundo aí. Não tá dando brilho. Só gente então, bonita. E competente. Cristiano, foi ótimo ter você aqui com a gente. Vamos trazer mais novidades em breve. Sempre que tiver alguma coisa, manda pra gente. Se eu não puder trazer aqui, eu levo na coluna, mas só avisar. Muito obrigado, é um prazer imenso sempre estar aqui. Você é incrível, especial. Continue sempre aí trazendo muita informação e muita coisa boa para esse público que merece aí. Estamos tentando trazer. É uma honra estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Espero vocês no próximo programa.